Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço, embaixador, que nos fale um pouco daquilo que é o absoluto vendaval político, e moral, vamos dizer assim, dos dossiês Epstein, que estão a ter repercussões globais, absolutamente, digo eu, improváveis e inesperadas, mas que estão a ter consequências políticas não só nos Estados Unidos, mas também, principalmente no Reino Unido e um pouco por todo lado, na Noruega, na Suécia. Como é que está a ver tudo isto, embaixador? António, é uma surpresa, digamos, mas é interessante ver este fenómeno como, em primeiro lugar, a ideia que é muito clara agora de que estamos numa sociedade global e em que, de repente, um fenómeno que pensávamos restrito à situação americana, em função de algumas ligações pelo mundo, funciona como um elemento global, que depois se alimenta a si próprio uma espécie de bola de neve. Uh, Quer em termos de indignação moral, quer em termos de especulação mediática. Volto a lembrar para quem não segue isto todos os dias que Epstein era um milionário americano cuja evolução com uma fortuna feita através de negócios de natureza financeira que o levaram a ter muito dinheiro, que o levaram a conhecer muita gente, que o levaram a disponibilizar a essa gente, a muita dessa gente, grandes facilidades, quer em termos sociais em Nova Iorque, em grandes festas e em grandes aventuras, digamos, da vida social, quer através de uma ilha que tinha para onde convidava pessoas e para onde convidava pessoas da realeza europeia, da política e da vida económica americana e internacional. Epstein veio-se a revelar, mantinha, digamos, era um pedófilo, portanto tinha crianças bastante jovens que ele utilizava para usufruto próprio dos seus vícios sexuais, mas também verificava-se que proporcionava festas e ambientes com essa natureza e com, digamos, com a presença de mulheres que facilitavam determinado tipo de ambientes. E para isso terá levado muita gente. Vale a pena, volto a dizer o que disse na semana passada, vale a pena lembrar que há aqui duas coisas, dois momentos. Uma coisa é Epstein até 2005, 2008, que foi um momento até enquanto ele era tudo isso, mas não se sabia. Isto é, mesmo as pessoas que contactavam com ele, não sabiam isso e tinham um contacto com ele sem irem ao Google, e porque o Google já trazia algumas coisas, e outro é tudo aquilo que se passa depois de 2005, 2008 em particular. Epstein já tinha sido condenado, uma condenação muito leve, uma estranha leveza nessa condenação, uh, e depois veio-se a descobrir um conjunto variadíssimo de ações nesse sentido. E, portanto, de repente dá-se conta que Epstein se dá com o antigo príncipe Andrew do Reino Unido, que se dá com a princesa da Noruega, agora também com a princesa da Suécia, mas o dá-se, é que esse é que é o problema também, é sempre muito diferente uns casos para os outros. Os casos são contactos aqui e ali, umas fotografias, umas situações, outras são eventuais envolvimentos em atos delituosos. E nesta mistura é que está, digamos, aquilo que é a graça para a comunicação social. Em que aparece qualquer coisa, aparece ligado a Epstein, quer dizer, qualquer referência nestes dossiês, e estes dossiês, vale a pena lembrar, foram libertados pela Justiça Americana e podem ser consultados por qualquer pessoa. Hoje em dia, quem vai ao site do Ministério da Justiça e tem um espaço para procura, coloca lá o nome das pessoas que quiser e vê se por acaso não há referências no site do Epstein. E, portanto, é de procura livre. Há informações que não são livres, em particular fotografias, etc., em que algumas pessoas são escondidas, isso levanta também especulações sobre esse aspecto. Isto está a ser uma bomba. Nos Estados Unidos, a bomba foi, a meu ver, relativamente limitada, tendo em atenção que o que se procurava atingir era Donald Trump.
E Donald Trump claramente aparece ligado a Epstein, mas a certa altura faz uma espécie de uma barreira a Epstein, já no meio, digamos, do conhecimento sobre esta matéria, e portanto Trump terá autorizado o Ministério da Justiça a libertar toda esta informação, no pressuposto que ele próprio não seria envolvido, ou que seria só lateralmente envolvido, até porque agora se dá conta que, por exemplo, com Epstein tinham relações muito mais próximas figuras como o Bill Clinton, por exemplo. E portanto isto vai levar os democratas também a ficar um pouco à defesa, e essa também terá sido a razão pela qual, digamos, a dimensão disto terá sido contida nos impactos sobre a política interna americana. Na Europa, como disse, no Reino Unido é uma bomba que está a afetar um ponto, uma coisa importante, e podemos falar um destes dias, que é a própria legitimidade da corte, isto é, disse-se, isto não tem nada a ver com a corte. Tem, apesar de tudo tem, porque a corte e o antigo príncipe Andrew usufruíam de um conjunto de vantagens em termos materiais, enfim, tudo aquilo que é suposto ligar-se ao conceito glamouroso das cortes, de uma corte que naturalmente chocam a opinião pública no sentido de dizer, então é para isto que o nosso dinheiro está a ser utilizado, para este tipo de... E agora vem ao de cima um conjunto de práticas. O rei e o príncipe herdeiro do Reino Unido têm muito cuidado no que dizem sobre esta matéria, em que fazem uma separação muito clara, quer dizer, com o Andrew, e estão neste momento a tentar salvaguardar, digamos, a própria dignidade da corte, sublinhando a sua solidariedade com as vítimas, sublinhando que não sabiam nada, sublinhando que estão disponíveis para que a justiça faça o seu caminho, e Andrew pode de facto estar num caminho complicado, porque entretanto também há suspeitas de que Andrew, tal qual como vimos na semana passada com Peter Mandelson, pudesse ter cedido a Epstein algumas, Epstein ou Epstein, pode-se dizer das duas maneiras, algumas informações de natureza económica, tendo em atenção o seu papel de embaixador na promoção comercial. Portanto, pode haver aqui... Económica e estratégica, não é? Portanto, em princípio, são temas que foram usados como moeda de troca para pagamentos do que quer que fosse. Exatamente, quer dizer, e portanto pode haver aqui de facto tocar aqui aspectos de natureza criminal. Em França, isto também teve a sua repercussão. Jacques Lang, que é uma figura muito conhecida da vida política francesa, antigo ministro da Cultura de François Mitterrand, homem com uma indiscutível qualidade sob o ponto de vista da intervenção cultural, foi um grande ministro da Cultura, depois de André Malraux foi seguramente o melhor ministro da Cultura, e fez imensas coisas, muito aquilo que Mitterrand fez na vida francesa, a Biblioteca de França, a Pirâmide do Louvre, um conjunto de outras iniciativas, são produto da ação de Jacques Lang. Lang era um personagem estranho, flamboyant, como dizem os franceses, era uma figura que se habituou depois a viver numa espécie de vida dourada e que agora presidia ao Instituto Árabe em Paris, Instituto do Mundo Árabe, onde agora vem ao de cima, aparentemente tinha uma vida faustosa e pagavam-lhe uma série de coisas e tal. Essas coisas agora é um bocadinho a bola de neve, quer dizer, eu vou dizer aqui uma frase que não é muito bonita, até porque eu não a vou traduzir, que é uma frase de Jacques Chirac, que eu já aqui utilizei, que significa apenas o seguinte, eu vou dizer antes de dizer a frase, significa que quando aparece uma coisa má, aparecem várias coisas más, quer dizer, umas a seguir às outras. E Jacques Chirac tinha uma frase muito, muito interessante, bem construída, que dizia assim, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Portanto, este tipo de chatices voam sempre em esquadrilha, isto é, não vêm sozinhas. E, portanto, estas coisas estão a acontecer e ainda estas repercussões do caso Epstein vão aparecer em vários países. Normalmente, vale a pena também dizer em abono da verdade e em desabono da especulação mediática. Isto só cai sobre personalidades do passado, aquilo que os ingleses chamam os has-been, tinham sido. Os has-been são aqueles a quem isto acontece. Menos o Mendelssohn, que ainda estava no ativo até há poucas semanas atrás. Exatamente, mas tinha sido recuperado, porque o Mendelssohn também tinha tido, já não nos esquecemos, mas Mendelssohn tinha saído de dois governos britânicos por chatices, por problemas já ocorridos. A sua qualidade técnica e o seu nível é que o tinham
tinham mantido um bocadinho a bordo. Depois disso ele já tinha sido membro da Comissão Europeia, com um portfólio extraordinário do comércio internacional, onde fez um excelente trabalho. Mas, volto a dizer, há um certo, na opinião pública, neste caso com toda a razão, mas há um certo gozo em deitar abaixo os poderosos e mostrar que são os poderosos quem tem pés de barro. Às vezes têm, como se tem visto. Exato. Como é que que lhe parece, embaixador, que todo este cenário mediático vai acabar? Ou será que não vai acabar, pelo menos enquanto for possível continuar a esmiuçar os 3 milhões de textos e fotografias e o que quer que seja que estão no Departamento de Justiça para consulta pública? Bom, António, acaba como acabam todos os casos, isto é, Quando quando aparecer outro para aparecer outros. substituir. Quer dizer, isto faz sempre lembrar aquela história dos comboios escondem outro, não é? Quando a passagem do comboio esconde, a partir do momento em que aparece o outro, este vai cair e as pessoas vão se cansar, ao momento a partir do qual vai haver um cansaço deve ser, a menos que entretanto vão surgindo grandes figuras vigadas a isso, mas também é muito difícil, tendo em atenção que o espiolhar dos arquivos, aparentemente, naquilo que foi autorizado, nem tudo foi autorizado a sair, mas não traz assim muito mais, mas logo veremos. Já agora uma pequena nota para dizer o impacto que isto teve na fragilização do governo em Londres, que Exatamente. Starmer teve sob pressão por virtude de ter nomeado e depois desnomeado, mas aparentemente sabia e disse no Parlamento que sabia das ligações a Epstein por parte de Peter Mandelson. Tal como aliás aqui tínhamos previsto, Keir Starmer foi atacado, digamos, dentro do seu próprio partido, mas conseguiu resistir a este primeiro ataque. Aliás, este ataque surgiu do Partido Trabalhista na Escócia, que é uma espécie, que é um partido relativamente autónomo, sob o ponto de vista da sua própria dimensão. A Escócia é um partido onde o Partido Nacional Escocês tem mais força e, no fundo, digamos, não é o segundo partido, quer dizer, é o segundo partido porque, no fundo, acabou por beneficiar da desaparição dos conservadores, mas o Partido Conservador da Escócia avançou, aparentemente todo o resto do partido apoiou Starmer. Eu julgo e posso crer que menos por entusiasmo face a Starmer e muito mais com medo das eleições, porque olhando aquilo que são as sondagens eleitorais, o Partido Trabalhista, se agora tivesse que ir a eleições por uma crise interna, seria um desastre completo para o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista teve tantos anos na oposição, que agora, digamos, há uma expressão dita por Lamy, o antigo ministro dos Estrangeiros, que disse uma expressão à entrada outro dia dos 10 anos do número 10 da Downing Street, disse, quando lhe perguntaram se o governo ia cair, e ele fez esta confissão interessante, mas que vem sempre de um partido da oposição, que é: estivemos 15 anos à espera daqui chegar, não caímos agora. Portanto, o que significa, portanto, que a ligação ao poder, o agarrar-se ao poder, é uma coisa muito importante. De qualquer maneira, parece-lhe, embaixador, que o governo Starmer está por um fio, isto é, qualquer coisa que venha a acontecer, a acrescentar à montanha de tralhas e trapalhadas que têm acontecido, qualquer coisa, muito provavelmente na área da economia, se alguma coisa não correr bem, parece-lhe que o governo Starmer acabará mesmo por cair. Trabalhistas que estão no poder no Reino Unido, com um landslide, uma vitória que tiveram há pouco menos de 2 anos, têm uma grande maioria, uma esmagadora maioria, portanto só cairão por si Exatamente. próprios. Isto é, só cairão por se decidirem cair. E, portanto, Exatamente. como, entretanto, todos estes deputados precisam de ser reeleitos nas suas diferentes constituencies, eles fazem a conta sobre se vale a pena fazer cair o governo e ter eleições e perder o seu lugar, ou manter o governo ainda que fragilmente e se mantendo no lugar. Portanto, é esta a conta. Portanto, agora que Stammer, de certa maneira, ao ser reforçado aqui neste ponto, disfarça um bocadinho a sua fragilidade, é verdade isto. Portanto, nós estávamos à espera que Starmer fosse mais fraco dentro do partido. Verificou-se agora que o partido, por defesa própria, não quer fazer cair Starmer, porque pressente que isto também significaria o seu afastamento do poder. E como se está a ver ao fundo do horizonte a onda do Reform Party, de Nigel Farage, os trabalhistas estão, de facto,
em dificuldade, mas, apesar de tudo, tem medo do que aí vem. Por outro lado, a líder conservadora fez uma apresentação interessante no Parlamento aqui há dias contra Stammer, que lhe valeu alguns pontos nas sondagens, o que não significa, no entanto, que os partidos conservadores não sejam o partido que tem vindo a cair bastante, e em particular do qual estão a sair vários elementos que se juntam a Farage, que está a criar o tal Reform Party, que pode ser o futuro partido líder do Reino Unido depois de umas eleições gerais. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que é apresentado como um mega acordo comercial entre a União Europeia e a Índia, que surge na sequência de um outro mega acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, que por acaso está encalhado no Tribunal de Justiça Europeu. Mais uma vez, voltamos à questão de percebermos até que ponto é que o resto do mundo, com a exclusão dos Estados Unidos, está a tentar criar laços comerciais e outros, e geoestratégicos, evidentemente, que vêm sempre por trás dos laços comerciais. Não sei muito bem qual é que prevalece em relação ao outro. Tentar encontrar esses laços fora do quadro dos Estados Unidos na Índia, exatamente, há 2 dias, 3 dias, o Brasil tentou fazer secundar a União Europeia, uma vez que quis e conseguiu recriar laços comerciais com a Índia. Como é que está a ver todas estas movimentações globais, um pouco por todo lado, embaixador? António, ainda ontem na imprensa portuguesa se estava a comentar aquilo que são esforços feitos pelas empresas portuguesas, pelo Estado português que apoia as empresas, no sentido de encontrar mercados de diversificação, tendo em atenção aquilo que foram os novos direitos aduaneiros impostos pelos Estados Unidos à União Europeia e, consequentemente, a Portugal. Vale a pena dizer aos nossos espectadores que podem estar mais desatentos em relação a isto, que nós, Portugal, não temos uma autonomia no nosso relacionamento externo comercial. Portanto, temos que aproveitar, as empresas portuguesas têm que aproveitar os quadros globais feitos pela União Europeia, porque Portugal, ao entrar para as instituições europeias, ficou com a sua fronteira comercial externa idêntica à dos outros países da União Europeia. Isto, de certa maneira, ata-nos as mãos, certa maneira, no plano bilateral, mas reforça-nos brutalmente as mãos e de forma altamente compensatória, tendo em conta que a capacidade da União Europeia de negociar acordos com terceiros países ou terceiras regiões é muitíssimo maior. Portanto, Portugal ganha muito mais do que aquilo que perde na perda da sua autonomia em termos negocial. Mas para dizer o seguinte, é que, tal como em Portugal, e ontem viam-se esses números, aparentemente aparecem ações de empresas portuguesas nos Emirados Árabes Unidos, nos mercados mais ao Oriente, menos à África, infelizmente, mas, por exemplo, reforço para a Alemanha. Portugal está a jogar muito com a Alemanha neste momento para fugir àquilo que era a sua dependência dos Estados Unidos, e há variedíssimos outros mercados. Também a União Europeia, em geral, ao ter sido, digamos, punida por Donald Trump com umas tarifas, com direitos aduaneiros fortíssimos para os seus produtos, procura ir um pouco por todo o mundo. No fundo, é explorar aquilo que são, digamos, a lógica da globalização. Uma globalização que, curiosamente, começou por ser promovida pelos americanos, nos anos, aqui há 30 anos, 40 anos, e de repente são os próprios americanos a voltarem-se para si próprios e a fecharem as suas economias. E por isso mesmo a União Europeia procura ir a tudo. E a Índia, por exemplo, também procura encontrar na União Europeia uma alternativa. A Índia é um país que tinha um mercado interno muito grande, não tinha uma ação externa muito evidente, e está a procurar, depois de 16 rondas que já fez com a União Europeia, criar um novo acordo de natureza comercial, e temos que perceber que a Índia é o maior país do mundo, quer dizer, em termos de população. Não é
digamos, não está ao nível da China ou dos Estados Unidos, ou mesmo de países como o Japão em termos de riqueza, de maneira nenhuma, a Índia está bastante atrás nessa matéria, mas globalmente é um peso económico muito, muito significativo. Portanto, a Índia está a jogar com a União Europeia, a União Europeia está a tentar jogar com o Mercosul, um acordo que estava mais ou menos parado, foi reativado, embora haja grandes dúvidas ainda dentro da União Europeia relativamente à conclusão desse mesmo acordo. E viu-se o Canadá a ligar-se à China, viu-se o próprio Reino Unido a ter ações de aproximação à China, muito embora se veja, e vale a pena sublinhá-lo também, o presidente Macron, numa entrevista que deu ontem a vários jornais internacionais, a ter uma atitude protecionista. Curiosamente, nada de surpresas, aliás, vindo da França. E uma atitude protecionista no sentido de dizer a Europa tem que se proteger mais, nós temos que encontrar aqui maneiras de defender os nossos mercados, encontrar estímulos aos nossos mercados e tal. É o contrário de toda a teoria que havia de que o que é preciso é abrir os mercados, exportar mais, receber mais e ter uma maior agilidade naquilo que é a vida económica. Mas, como se vê, os tempos são outros e há uma vaga protecionista, e naturalmente nessa vaga protecionista, os países mais protecionistas, a França é um dos países mais protecionistas do mundo, em termos de mentalidade, em termos de atitude no quadro das negociações internacionais, aparece na primeira linha. E, portanto, estamos, neste momento, numa onda protecionista. Já se tinha visto nos Estados Unidos, com Trump, e agora está-se a ver nos outros, porque o protecionismo é uma espécie de um vírus que, quando toca de um lado, vai aos outros, porque naturalmente os outros não se podem manter abertos e complacentes relativamente aos países se foram agredidos, assim se pode dizer, por taxas de aduaneiras fortíssimas de um lado. Portanto, as ondas protecionistas são normais, digamos, e cíclicas. Vale a pena dizer que a experiência do passado, isto também é um ponto importante, eu não estou aqui digamos, a sublinhar uma leitura liberal das coisas, que não é a minha praia, mas a experiência do passado mostra que o excessivo protecionismo leva a que as unidades empresariais nos vários países, digamos, confortadas pela circunstância de não poderem ser desafiadas posterior, sejam menos ativas naquilo que é a sua própria competitividade. E, portanto, o protecionismo não favorece, digamos, o estímulo à competitividade. Adormece, pelo contrário. Adormece. A competitividade é uma coisa que, quando levada ao extremo, digamos, destrói setores da economia. Viu-se isso nos Estados Unidos, o que deu origem ao Brexit, o que deu origem ao Trump, tem muito a ver com a circunstância de muitas daquilo que eram as indústrias tradicionais, setores tradicionais da economia, terem sido destruídas pela presença de produtos estrangeiros, mas também, ao mesmo tempo, temos que nos lembrar que há muitos produtos estrangeiros, muitos produtos desses mesmos países que vão para os outros países estrangeiros. São dois mundos diferentes. E, portanto, os que perdem emprego não são aqueles que ganham vantagens nas exportações. E por isso mesmo as sociedades são muito desiguais. E quando há um momento em que essa desigualdade, digamos, tem, e em particular aqueles que são mais sofredores, conseguem ter uma expressão política, é o trumpismo. Foi muito claro, em que Trump apoiou-se muito no Rust Belt, na cintura da ferrugem, nas zonas industriais que estavam em declínio, no sentido de dizer estamos a ser atacados pelo exterior, estamos a ser atacados pelos estrangeiros, estamos a ser explorados pelos estrangeiros, logo temos que impor medidas aduaneiras e temos que impor aqui novos limites. É assim que as coisas são. Há uma coisa que na economia se aprende um bocadinho, é que isto é cíclico. Daqui a uns tempos virá, mas não se sabe quando, uma outra onda de maior abertura. Foi sempre assim no passado e será assim no futuro, seguramente. Claro. Consegue encontrar, embaixador, no interior da União Europeia algum choque de interesses exatamente entre o protecionismo francês e uma nova tentativa de expansão alemã? Sim, os sons que chegam de Berlim e de Paris não são sincrónicos. A sensação que se tem é que há uma diferença de linguagem entre Paris e Berlim muito clara. E por isso mesmo, aquilo que foi o discurso de Macron, a entrevista de Macron, que é uma entrevista dada a muitos jornais, e que é uma entrevista que, no fundo, pretende Macron, que está numa situação política interna, como nós temos avaliado aqui, muito complicada. Ele entrou na sua saída, assim se pode dizer, porque Macron vai acabar em maio de 2027, nas eleições de 2027 tem um ano à sua frente, com um governo
hiperminoritário e com uma situação política em França muito tensa, nomeadamente no tocante à possibilidade da extrema-direita poder vir a ter a presidência da República. E, portanto, e com o campo macronista também muito partido e até quase agressivo relativamente ao próprio Macron. Macron está a fazer aquilo que é o chamado efeito Gorbachev, que é gostarem mais dele no estrangeiro do que no próprio país. E isso é também sintoma de uma certa fragilidade. O que não deixa, no entanto, vale a pena dizer, Macron é das personalidades políticas surgidas na última década, se assim se pode dizer, talvez a mais interessante no plano europeu, em termos de qualidade, em termos de afirmação. Agora, Giorgia Meloni está a fazer um papel interessante na Itália, numa Itália muito complexa e muito difícil de gestão. Meloni está a colocar a Itália numa boa posição, partindo de uma extrema-direita e normalizando-se, digamos, dentro do ambiente conservador europeu e tornando-se, digamos, até com algum prestígio internacional, tendo em conta a ponte que faz, ligeira ponte que faz com Donald Trump. E por isso mesmo, Macron é um personagem interessante. O que é que lhe vai acontecer no futuro? O Macron é muito novo, vale a pena dizer, tem menos de 50 anos, quer dizer, portanto, alguém que tem que ter algum futuro, sei lá, umas próximas eleições em França, passado um novo ciclo, isso é perfeitamente possível. Vamos ver o que é que vai acontecer. A situação de França não é brilhante, mas o António tem razão, há uma dissonância dentro da União Europeia e por muitos esforços que haja e muitos discursos que haja no sentido de criar uma posição comum e de criar uma atitude mais forte para dar poder à Europa. Aliás, o discurso de Macron, a narrativa de Macron nesta entrevista vai nesse sentido. É muito difícil passar do discurso para a prática. Uma das coisas que Macron disse na entrevista que deu no início desta semana foi exatamente a questão, reabordou a questão dos eurobonds, e exatamente isso marcou uma clivagem com a Alemanha, uma vez que Macron se mostrou favorável à criação de eurobonds e, portanto, ao financiamento comum, de projetos também eles comuns entre os 27, mas a Alemanha, quase fazendo lembrar aquilo que aconteceu há 15 anos atrás, a Alemanha não parece estar nada interessada em, sendo a maior economia da Europa, estar a pagar pelos outros, não é? Não lhe parece? Os eurobonds eram um tabu dentro da União Europeia. Ainda me recordo, e agora já se pode revelar, já passaram estes anos todos, que um dia Mário Soares, então parlamentar europeu, e eu estava na altura no governo, deu uma entrevista em que falou dos eurobonds. Nós já tínhamos falado numa outra circunstância nos eurobonds, isto é, na possibilidade da União Europeia fazer dívida própria, mas não fazia parte, peço desculpa, não fazia parte do discurso oficial do governo português, naquela altura, falar dos eurobonds, porque isto também tem impactos na reação alemã, etc. Portanto, nós não falávamos nisso. Mário Soares falou, com a sua liberdade total, e eu recordo-me da conversa que tive com ele, dizendo, Sr. Presidente, se calhar não era muito prudente nesta altura estar a avançar com isto, porque isto vai reforçar a retração dos alemães e dos nórdicos, etc. Não, eu acho que era importante começarmos a pensar nesta coisa dos eurobonds. Ele tinha razão. Tinha razão antes do tempo. E ter razão antes do tempo às vezes não significa ter razão, porque ter razão antes do tempo as coisas não se conseguem concretizar. Mas viu-se que depois na pandemia foi possível à Comissão Europeia avançar com a ideia dos eurobonds e isso fez o seu caminho. Agora a ideia é fazer eurobonds. Mas vale a pena dizer, atenção, que há aqui uma diferença nesta coisa dos eurobonds, nos empréstimos europeus. É que quando houve a crise financeira falava-se muito nos eurobonds, na necessidade da União Europeia fazer empréstimos, abrir empréstimos, dado que é um mercado muito forte e consegue ter uma capacidade de atração de capitais que compram esses empréstimos, digamos, eh, mas falava-se nessa altura de utilizar isso para a dívida passada. O que Macron diz agora, explicita ou claramente, é que está a propor isto para a dívida futura. Isto é, uma dívida futura para efeitos estratégicos, nomeadamente segurança, defesa, investigação, etc., baseada em empréstimos. E uma baseada, portanto, em novos empréstimos. E depois ele liga a isso a um outro aspecto interessante, e até provocatório face aos Estados Unidos, que é a possibilidade de, ao fazer isso em euros, criar um mercado de capitais concorrencial com o dólar.
Ora, sabendo nós que uma das obsessões americanas é a concorrência com o dólar, isto é altamente provocatório face aos americanos. Veja-se, por exemplo, o que é que aconteceu por parte dos Estados Unidos quando os BRICS tentaram ou lançaram a ideia de uma moeda dos BRICS e de fazer, por exemplo, transações em moedas nacionais no quadro dos BRICS. Isso significava tirar o dólar do centro do processo financeiro internacional ou ir tirando o dólar. Por exemplo, diz-se, há quem diga, que o ataque americano à Venezuela e a prisão de Maduro teve a ver com a necessidade de manter o petróleo venezuelano dentro do mundo do petrodólar e que havia o perigo de que a China tomasse conta do petróleo venezuelano e que de repente o iene chinês ficasse a moeda chinesa ficasse nas mãos, ficasse ligada ao circuito futuro do petróleo, tirando o papel dos Estados Unidos. Uma coisa é verdade, os Estados Unidos vivem com uma obsessão relativamente ao dólar. Não se fala muito nisso, mas isso é verdade. Isso funciona assim, e aliás agora também vamos ver em que medida o novo líder da Reserva Federal vai ou não mudar a política americana, nomeadamente em matéria de taxas de juros, que Trump se queixava que Powell não baixava, e que impacto é que isso terá no dólar, porque naturalmente uma política mais laxista em matéria de taxas de juros pode ter um efeito na qualidade da apreciação da moeda e mais do que isso, nos concorrentes, favorecerá esses mesmos concorrentes. Além disso, esta semana ficou também a saber-se que o governo chinês aconselhou os investidores chineses a largarem a desistirem das suas enormes posições em termos da dívida norte-americana. Portanto, é possível que o mundo esteja a preparar uma bufetada na António, mas petulância de Donald Trump. é verdade, mas essa dívida que nós sabemos que os Estados Unidos, que está na mão chinesa, na mão de muitos chineses, ou de alguns chineses, a dívida americana, é uma dívida, é uma bomba que não pode ser explodida, isto é, pode ser explodida Aos relativamente bocadinhos. aos bocadinhos, porque se for explodida globalmente, deixa de ser bomba. Quer dizer, passou a certa altura, dá cabo da economia americana num determinado momento, mas deixa de ficar na mão dos outros. Quer dizer, agora já se pode dizer que já houve as eleições eh, em Portugal, mas havia um slogan que tem a ver, que se pode ligar a esta história da dívida, e que era de 1975, que dizia não votes, porque o voto é a arma do povo, e dizia-se não votes, porque se votas ficas sem arma. E portanto, no caso da bomba, é assim, eles têm a bomba, digamos, e têm a possibilidade de utilizar os bondes que têm na mão. Mas se os vendem, perdem-nos. Isto é, fazem o efeito imediato na economia americana, mas depois deixam de ter essa capacidade. E, portanto, o mercado financeiro internacional é um mercado altamente complexo e é um mercado de mútuas dependências, também vale a pena dizê-lo. Exatamente. Obrigado, embaixador. Vamos ficar aqui no segundo painel do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Obrigado e até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente aquilo que foi uma esmagadora vitória da nova primeira-ministra japonesa, que aumentou em muito a sua capacidade de estabelecer as regras políticas no Japão, uma vez que não só o seu partido conseguiu uma maioria absoluta, mas o seu partido, juntamente com o seu parceiro de coligação, conseguiram uma maioria qualificada de 60, de dois terços do Parlamento, portanto 66%, o que é uma vitória absolutamente improvável em qualquer país do mundo, no Japão incluindo. Tudo isto abre, aparentemente, a perspectiva de que o Japão, que está a digladiar-se com a Índia para recuperar a qualidade de terceira maior economia do mundo, que aparentemente terá perdido para a Índia durante o ano de 2025, tudo isto abre perspectivas de uma guerra, entre aspas, entre o Japão e a China. Esta viragem à direita, que já tinha sido presumida na própria nomeação da nova primeira-ministra japonesa, mas que agora ela consegue reforçar fortemente, como António explicou, nesta eleição,
eu não diria que muda a equação do Japão no quadro do Indo-Pacífico, mas de certa maneira traz, digamos, uma nova assertividade no governo japonês que pode ter consequências importantes no quadro mundial. E, no fundo, isto consagra também, digamos, esta onda de subida de figuras e de setores de direita, e de direita muito conservadora, e essa senhora é muito conservadora e as forças que se ligam são muito conservadoras, e que, portanto, face a isto, as exceções são, por exemplo, uma pequena aldeia gaulesa junto à Espanha, ao ocidente de Espanha, onde na realidade a vitória conservadora não se confirmou. E, portanto, no Japão, esta senhora que é a primeira mulher a chegar ao governo do Japão, num partido que estava fragmentado e duvidoso, com várias lideranças internas que tinham funcionado menos mal, criou uma onda de esperança. Porque é que eu digo isto? Eu digo porque os problemas na base dos quais esta assertividade e a vontade de fazer coisas desta primeira-ministra, estou a dizer nova, mas ela já tem uns meses de funcionamento e já foi a cimeiras internacionais, etc. E, portanto, mas de certa maneira traz a novidade, e o fator novidade teve um papel muito importante numa sociedade como a japonesa, que aliás era muito conservadora, não aceitava as mulheres nestes quadros e ficou, neste momento, seduzido pela ação desta senhora, que parece extremamente ativa e parece querer dar um abanão às instituições japonesas. Como o António disse, ela ligou-se a um outro partido, o que lhe permite ter 2/3. Vamos ver as consequências que isso pode eventualmente ter em termos de mudanças constitucionais. E uma das mudanças constitucionais mais importantes, não há sinais de que isso venha aí de uma forma clara, porque tem sido feito ao longo destas últimas décadas de forma pouco clara, é o reforço da capacidade militar do Japão. Que teria como limite último a questão nuclear. E há quem diga que há vários países do mundo a moverem-se no sentido de poder ter a arma nuclear, e o Japão estaria nesse grupo de países. Dir-se-á, seria quase uma ironia, tendo em conta que é o único país onde a arma nuclear foi aplicada. Não há mais nenhum país do mundo onde a arma nuclear tenha sido aplicada. Só em Hiroshima e Nagasaki, no final da Segunda Guerra Mundial, naquilo que, digamos, apressou a derrota do Japão. Portanto, ser o Japão a ir ter uma arma nuclear seria uma imensa ironia, mas nós, hoje em dia, Pode nada. ser visto ao contrário, não é, embaixador? Dado que foi o único povo que levou com uma em cima, talvez não fosse mal ter uma para se defender. A proliferação das armas nucleares é algo que o mundo procurou evitar, por isso é que se fez o Tratado de Não Proliferação Nuclear, digamos, o papel da Agência Internacional de Energia Atómica relativamente aos vários países onde há enriquecimento de urânio é um papel considerado importante, porque temos que perceber que no final da Segunda Guerra Mundial só um país tinha bomba atómica, que era os Estados Unidos. Hoje os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm bomba atómica, isto é a China, a Rússia, na altura a União Soviética, agora a Rússia, o Reino Unido e a França. Depois há países fora que têm armas nucleares. É o caso da Índia, é o caso do Paquistão, é o caso de Israel. E há, digamos, e era a tentativa, e eu peço desculpa, e a Coreia do Norte, e há a tentativa, e se reparar bem, as ameaças sobre a Coreia do Norte baixaram muito a partir do momento em que a Coreia do Norte tem poder nuclear. As pessoas, há esta consciência de que quando se obtém o poder nuclear, fica-se, digamos, num patamar acima. Isto é, não é preciso ter muitas bombas nucleares, porque uma já chega. E por isso mesmo, por isso é que o Irão queria ter arma nuclear, para ficar nesse tal patamar. E aparentemente não vai conseguir entrar nesse patamar. Mas outros países no passado tiveram esta ambição, a África do Sul, o Brasil, a Argentina, tiveram programas para a arma A nuclear. Alemanha, provavelmente, se calhar, um dia destes. A Alemanha, provavelmente um dia destes, não sei se a Arábia Saudita, quer dizer, países que estão num segundo patamar, sei lá, a Coreia do Sul adoraria, para compensação. Mas ter arma nuclear também não significa que a possa usar.
Porque agora há esta ideia da arma nuclear tática, que é uma arma nuclear mais pequenina. A arma nuclear tática, António, nunca foi usada em sítio nenhum. Ninguém sabe os seus efeitos. Presumem-se quais são os seus efeitos, mas nunca se sabe. Mas voltando ao Japão, e só para dizer o seguinte, o Japão vive uma situação após a Segunda Guerra Mundial, ficou sob a asa protetora dos Estados Unidos, que, digamos, tomaram conta da administração, desenharam, no fundo, aquilo que é o sistema político do Japão após a Segunda Guerra Mundial. E ficaram a tomar conta, digamos, durante muito tempo, da questão da segurança do Japão. O Japão começa a Impedindo que preocupar-se, ele se rearmasse, exatamente. inclusivamente impedindo que ele se rearmasse. O Japão não tinha Ministério da Defesa, tinha umas forças de segurança e tal, mas de repente, lentamente, o Japão foi-se rearmando, e o Japão hoje até tem, foi-me dito aqui há dias, eu não tenho a certeza absoluta do que vou dizer, mas que o Japão, que é uma faz parte do grupo de 6 ou 7 países com capacidade de projeção de forças, e o que significa colocar forças à distância no mundo. E que, portanto, sabemos que os Estados Unidos têm essa capacidade, a Rússia tinha essa capacidade, agora provavelmente tem menos, mas a China poderá ter, a França e o Reino Unido também tinham, agora dizem que o Japão estará nesse grupo. Bom, não sei exatamente sobre esse ponto de vista, e sobre esse ponto de vista técnico, digamos. O Japão é uma grande economia do mundo, faz parte do G7, tem uma aliança de natureza estratégica com os Estados Unidos, e agora está a criar, tendo em atenção aquilo que é uma espécie de orfandade dos amigos dos Estados Unidos na área do Pacífico, nomeadamente por parte da Coreia do Sul, das Filipinas, da Indonésia, etc., o Japão está a tentar, digamos, e mais do que isso, o medo que o Japão tem relativamente à possível ação chinesa em Taiwan e a conflitualidade, que nunca convém nunca esquecer que o Japão tem com a Rússia por virtude das Ilhas Kurilhas, o Japão tem ali um quadro de relação muito complexo e está a assumir essa assertividade. E tendo em conta que presume que os Estados Unidos estão a reduzir, digamos, a sua capacidade e o seu interesse em apoiar os seus amigos, cada um faz por si. E o Japão, inclusivamente, está a fazer uma nova, digamos, a estender a mão a um país que se manteve durante muito tempo isolado, mas que também começa a ficar preocupado com a China, que é a Austrália. E há neste momento conversas entre os dois, nomeadamente em relação ao futuro do Pacífico, onde nós sabemos que a China tem algumas ideias em relação às Ilhas de Salomão, etc. E por isso mesmo o Japão é um país a que temos que olhar com atenção no futuro e às suas ações, à sua projeção. E, sob o ponto de vista económico, o António tem razão, o Japão é um país que tem dificuldades em termos demográficos, é um país envelhecido, é um país que recuou bastante nos aspectos tecnológicos, já não é o que era dos tigres asiáticos do passado, já outros avançaram por aí, mas tem uma capacidade que o mantém ainda sentado no G7. Com os outros poderes europeus e americano e canadiano. E por isso mesmo é um país que está a tentar segurar o seu papel no mundo, e esta senhora aparentemente quer dar, digamos, um orgulho ao Japão e afirmar esse orgulho japonês. O orgulho japonês no passado era visto como uma ameaça, pode ser que agora, numa outra cara, possa ser visto como uma oportunidade para o mundo, em termos digamos, de criação de um novo polo de poder. Talvez, embaixador, dir-me-á se considera ou não possível, talvez os Estados Unidos, tal como fizeram uma espécie de testa de ponte com Israel no Médio Oriente, possam estar interessados em fazer uma testa de ponte no Japão relativamente ao Pacífico. Não acredito, infelizmente, para, para, Hum. para, 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 para a estratégia japonesa. Acho que, apesar de tudo, a relação com Israel é uma relação endogâmica dentro dos Estados Unidos e que tem a ver com o lobby judaico dentro dos Estados Unidos, que atravessa o Partido Republicano e o Partido Democrático e que faz com que, digamos, em todos os ciclos americanos, a relação com Israel seja muito forte. E isso faz com que os americanos, de facto, façam uma espécie de subcontratação, uma espécie de subempreiteiro que Israel faz naquela região, e que, de certa maneira, conforta aquilo que é o interesse israelita de se manter como uma espécie de poder regional por ali.
Não sei se os Estados Unidos têm essa cumplicidade com o Japão. Teoricamente isso tinha sentido, e teoricamente tinha todo sentido. Não parece, apesar de tudo, haver sinais por parte dos Estados Unidos desse tipo de testa de ponta, de utilizar o Japão como uma testa de ponta para. E depois também há um ponto importante, António, é que o Japão, contrariamente a Israel, que já assumiu a sua conflitualidade com todos os países da região, e assumiu-a e faz parte já dessa estratégia. O Japão tenta uma relação de cordialidade com todos os países like-minded que pensam como ele, e pensar como ele significa terem todos os medos da China, e esse diálogo não passa pela circunstância do Japão ser o líder desse grupo. Os outros países não veem o Japão como um líder desse grupo, veem o Japão como um elemento importantíssimo dentro desse grupo, mas Filipinas, Indonésia, Coreia do Sul, etc., têm algum cuidado nesse aspecto porque têm a sua própria autonomia estratégica. Todos coincidem no medo à China. Todos coincidem em que são desherdados pelos Estados Unidos. E que não sabem, e todos coincidem que estão, digamos, um bocadinho perdidos estrategicamente sobre o que é de fazer no futuro. Eu perguntava isto, embaixador, exatamente porque a primeira-ministra começou o seu postulado à frente do governo exatamente explicando que se a China invadisse Taiwan ou tentasse ocupar Taiwan, o Japão poderia ser levado a intervir militarmente, o que me parece uma extravagância, mas é exatamente por isso que eu colocava a hipótese de, nos Estados Unidos, alguém pensar muito bem, a questão de Taiwan está resolvida porque o Japão toma conta da ocorrência. Não toma, não toma, o Japão não tem capacidade para confrontar a China no caso se a China atacar Taiwan. Quer dizer, o Japão não tem força para isso, a China é um poder nuclear, António. A China é um poder com uma grande força. É evidente que haveria uma reação forte por parte do Japão, mas essa reação não tem capacidade militar para confrontar a China. Quer dizer, Claro. pode tentar reforçar as forças de Taiwan. As forças de Taiwan vivem numa tentativa de criar. Em Taiwan vive-se pouco a ideia de criar uma espécie de uma primeira reação que possa atrasar a ocupação chinesa e que durante esse tempo haja a possibilidade de uma mobilização da comunidade internacional que possa levar a China ao recuo. Este é o sentido da atitude. E, portanto, é a chamada teoria do ouriço. Taiwan tem uma espécie de uma teoria do ouriço que é abrir-se o ouriço com picos para segurar a primeira invasão chinesa. Esta estratégia, aparentemente, que está montada, na ideia de que isso poderia criar uma reação internacional da Europa, dos Estados Unidos, etc., que levasse a China a fazer um recuo e não consumar verdadeiramente a agressão em termos de ocupação. Não sabemos. Não me parece que a China seja muito sensível a esse tipo de argumentário. Não acredito que o Japão o Japão teria que ter uma reação, mas não vejo que seja uma reação de natureza militar. Entre a China e o Japão, António, há uma história muito negativa. A China foi altamente agredida pelo Japão no passado. O Japão invadiu a China. Há uma memória anti-japonesa fortíssima dentro da China. E o Japão sabe isso. E o Japão sabe isso e sabe que mesmo o seu presente democrático não é totalmente, digamos, visto de forma bondosa por parte da China. E Não, e o rearmamento japonês é visto provavelmente na China como uma espécie de lá estão eles outra vez. lá estão eles outra vez, embora a China, António, tenha tido um crescimento, nomeadamente em matéria de defesa e segurança nos últimos anos, que estando ainda muito longe dos Estados Unidos, e está ainda muito longe dos Estados Unidos, está neste momento, digamos, num caminho para uma afirmação no quadro de segurança e defesa que não tem paralelo com aquilo que era a sua situação aqui há uns anos, quer dizer, nomeadamente no princípio do século XX. E isso a China deu um salto brutal, um salto absolutamente extraordinário, que a deixa fora dessas preocupações. Agora, o Japão vive o tal dilema de o que é que fará no caso da China ter uma maior assertividade na região, no estreito da Formosa, na criação das ilhas artificiais para fins militares, contrariamente ao direito marítimo internacional. A China faz uma provocação ao direito marítimo internacional muito clara
Portanto, há aqui esta dúvida sobre o que é que vai acontecer no futuro. E o que a China, o que o Japão gostaria de saber, e a China também, é saber quão comprometidos os Estados Unidos estarão naquela área. Porque no caso da Taiwan, os Estados Unidos tinham uma doutrina que era chamada ambiguidade estratégica, que era, não diziam bem o que é que iam fazer no caso da China atacar Taiwan. Nós soubemos durante o tempo de Biden da atitude dos democratas americanos mais proativa e ameaçando a China no caso de invadir Taiwan. Com Trump as coisas são diferentes. E Trump, de certa maneira, ao estabelecer esta sua nova teoria das regras de influência, das zonas de influência, como é o caso da América Latina e do reavivar da doutrina Monroe, de certa maneira dá razão à China e até dá razão à Rússia relativamente à Ucrânia. Isto é, cada poder toma conta das suas zonas de influência próximas, independentemente da afirmação das soberanias. Claro. É engraçado também recordar que é exatamente o Japão, a atividade do Japão na China, a atividade militar, digo eu, do Japão na China, que motivou uma espécie de trégua de uns 6, 7 anos entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung. Portanto, realmente o Japão não é muito bem visto na China. Não, não. Essa trégua depois digamos que acabou por se diluir e a evolução da China no plano internacional, no fundo, acabou por ter, como já aqui explicámos mais que uma vez, a mão dos Estados Unidos, porque agora isto veio muito à baila nos últimos dias, curiosamente em várias imprensa, a história de, em 1971-72, Richard Nixon e o Henry Kissinger terem ido à China para fazerem, digamos, uma espécie de estender de mão à China, para, no fundo, para aproveitar aquilo que era na altura a conflitualidade entre a China e a União Soviética, o chamado cisma sino-soviético no âmbito do mundo comunista, fez com que os Estados Unidos dessem a mão à China, mais do que isso, isolassem Taipei, isolassem Chiang Kai-shek, digamos, o regime sucessor de Chiang Kai-shek, o tirassem na representação das Nações Unidas e colocassem lá a China de Pequim. Isto virou-se contra os Estados Unidos, porque os Estados Unidos pensaram que iam criar uma conflitualidade eterna dentro das Nações Unidas entre a China e a União Soviética, e as coisas, se não houve grandes, digamos, grandes amores entre a China e a União Soviética, a certa altura se percebeu que eles estavam mais próximos para estarem contra os Estados Unidos do que para estarem um contra o outro. Um erro de Kissinger que com certeza não será o único. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Voltaremos para a semana e, enquanto isso, continuo a acompanhá-lo no site do Jornal Económico e nas redes sociais. Obrigado e até para a semana.